Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é: quais os alimentos causam problema renal ou problemas renais? Vamos lá, mas para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e sou signatário de medicina, protocolos de medicina ortomolecular, que é a parte da ciência que você consegue, sabendo quais as reações químicas e bioquímicas que os componentes dos alimentos fazem dentro do seu corpo com quantidades, é possível você prevenir, evitar e até curar algumas doenças só com alimentos, seja pela supressão, ou seja, retirada de alguns alimentos da sua alimentação, seja pela adição, ou seja, colocar alguns alimentos que fazem bem para alguma coisa e tirar os que fazem mal para outras coisas. Sem maiores delongas, vamos para o vídeo. Gente, a maioria dos problemas renais que ocorrem geralmente tem a ver com idade. Por que vai ter a ver com a idade? Porque dentro daquilo que eu falo dos processos de envelhecimento do corpo, uma das coisas que ocorre com a idade é a perda de microbiota digestiva. Eu acho que eu já falei para vocês que são só 3 processos de envelhecimento que geram praticamente todas as doenças. Lá por volta dos 30 e poucos anos, algumas pessoas mais, outras menos, a depender do jeito que você está levando sua vida em termos de atividade física, alimentação saudável, essas coisas, você pode ter alguns adiantamento desse tempo. Então, ao mesmo tempo que você começa a perder microbiota digestiva, que a sua microbiota digestiva se torna mais fraca, também acontece a queda do metabolismo, que tem a ver com o fígado. O fígado diminui a capacidade de absorção, metabolização de gorduras. Ele também diminui a capacidade de queimar açúcares, né? Que no caso os amidos, o açúcar, que também é tudo açúcar. Então vai diminuindo essa capacidade gradativamente, num espaço de 2, 3 anos, a depender de como você leva a sua vida. Só lembrando que a atividade física retarda esse processo também, né? Então você começa a ter alguns problemas na queda do metabolismo, que é a queima de gordura e a queima de açúcar, basicamente, açúcares, né? Quando a gente fala açúcar, a gente está falando todos os tipos de açúcar. E aí você começa a ter esse problema da queda do metabolismo, o que vai levar, por exemplo, a facilidade maior para engordar, a diminuição da microbiota digestiva, que é basicamente a digestão de proteína animal, vai levar você a ter uma perda de massa muscular após os 30 e poucos anos, perda de disposição, uma série de coisas que vem nesse mesmo segmento. E engordar vai te dar outros problemas. Então, basicamente, esses 3 processos de envelhecimento. E, claro, acabei esquecendo de citar que a queda de absorção intestinal com o envelhecimento também ocorre, tá? Então, queda do metabolismo, queda da absorção intestinal e também a perda da microbiota digestiva, que se torna mais fraco, fazendo você absorver menos a questão de proteína animal, que tem a ver com o músculo. Só esses 3. O problema é que ele gera um monte de outros problemas. Então vamos entender a questão renal. Então, os alimentos que causam problemas renais, eles são derivados proteicos, né? Então a gente chama de base púrica, que um dos principais é a purina. Lembrando que a purina, ela tem nas carnes naturais também, mas principalmente porque ela tem nas outras proteínas de origem vegetal, que é o caso das oleaginosas, que é basicamente o feijão e a soja, e grão de bico, os mais conhecidos. Alguns tipos de cogumelo também tem um pouco de proteína também, tá? Mas aí nós vamos entender agora uma coisa que muita gente faz e não sabe que isso vai causar problema renal.
Então, como o corpo também produz purina, mas quando ele produz só sob demanda. Então, quando você faz uma alimentação mais saudável, mais natural, aquilo que eu sempre falo para vocês, que a alimentação mais próxima de saudável são os alimentos ricos em polpas digestivas, que são os chamados prebióticos, que na maioria são frutas, tá? 90% das frutas são digestíveis e toda fruta digestível é um prebiótico que é um alimento rico em polpa. Sobra outros que são prebióticos também, que não são fruta, que é o caso das flores digestivas, aí tem brócolis, couve-flor, tem o palmito, que é miolo de caule, beterraba, cenoura, que são tubérculos, que é a extensão do caule, e assim sucessivamente. É que muitas das coisas é fruta digestível e muita gente pensa que você come como verdura. É o caso quando você compra lá a abobrinha italiana, é uma fruta. Pimentão é uma fruta, tomate é uma fruta, berinjela é uma fruta. Então tudo isso é prebiótico e é fruta. E é fruta digestiva também. E é prebiótico. Então, quando você deixa de fazer uma alimentação mais saudável, carnes de origem, frutas, se preocupando com manter microbiota digestiva, você vai ter tendência a formar purina. E um dos principais problemas quando você tem excesso de purina, não é que a purina faz mal toda, mas o excesso de purina na sua alimentação faz que a purina, como ela é precursora do ácido úrico, vai formar ácido úrico. E o ácido úrico é responsável por um monte de coisa que começa dando problema no rim, que de quebra vem problemas de gota, que gera artrite reumatoide, né, que é o endurecimento das juntas, aquela formação inflamatória. E aí muita gente ainda corre para o anti-inflamatório, que por incrível que pareça, quase todos os anti-inflamatórios de farmácia, em vez do cara tentar mudar a alimentação com foco numa alimentação mais saudável, ele se recorre a anti-inflamatórios e quase todo anti-inflamatório acaba atacando mais o rim. É o caso do diclofenaco, Fenarem, Voltaren, Cataflam, toda essa linha aí que são os diclofenatos de sódio, potássio, todos dão problema renal. Mas o objetivo do vídeo é falar mais sobre a questão do alimento. Então, funciona assim. Por que eu posso provar para você que quando você faz uma alimentação mais saudável, carnes de origem, carne cozida, grelhada, assada, ovos, leite, que também são fontes de proteína, focado em frutas, você dificilmente vai ter problema renal. Por quê? Porque quando você come frutas e ovos, leite e carnes, você tem uma tendência a que seu corpo, desde que você mantenha uma boa microbiota digestiva, produza aquele aminoácido que eu já falei, que é a L-arginina. E a L-arginina, ela se decompõe em nitrito, não em nitrato, e o nitrito ele é formador do óxido nítrico, então ele vai se decompor nisso. E qual o problema do nitrato? É porque o nitrato é que vai formar ácido úrico e ele não consegue decompor em nitrito. Então o nitrito faz bem porque ele decompõe em óxido nítrico, é anti-inflamatório natural, melhora a circulação, é vasodilatador, enquanto que o nitrato forma uma solidificação que depois vai ter tendência a formar ácido úrico e vai formar pedra no rim e outras coisas. Então, o maior problema da questão do ácido úrico tem a ver com proteína de feijão, de soja, que são as oleaginosas, justamente porque elas são de mais fácil absorção. Eu acho que eu já comentei isso em outros vídeos, mas só reforçando isso. É assim, proteína do feijão, ela não depende quase nada de bactéria digestiva para fazer a decomposição, assim como proteína de soja, proteína de grão de bico, proteína de outros, por exemplo, cogumelo. Ele não depende de bactéria digestiva para fazer digestão. E aí é mais fácil a absorção. Só que como são proteínas desequilibradas para nós, não é uma proteína que o aminoácido já é precursor de outras matérias-primas dentro do corpo, como o caso dos aminoácidos essenciais que vêm das carnes, leite e ovos, então o corpo deixa só aquilo ali acumulando. Acumulando, ele vai ter tendência a formar nitrato e de nitrato para purina e ácido úrico. São tudo a mesma linha. E aí esses ácidos úricos é que vão dar problema no rim, vão dar problema de cálculo renal.
e vai dar um monte de outros problemas. Agora eu vou fazer um parênteses, principalmente, que é onde os caras colocam purina sintética. Não sintética, na verdade extraída, né? A maioria da purina que é colocada nos embutidos, que eu falo para vocês que é um alimento que você deve evitar, no caso de mortadela, presuntado, essas coisas assim, é muito rico em purina. Ela é de origem da soja. Isso talvez não precisasse nem eu explicar, mas eu vou explicar. Vocês acham que, embora a carne tenha um pouco de purina, qual que é mais fácil para a indústria tirar do ponto de vista do custo? Que jamais a indústria vai fazer uma coisa que ela vai tomar prejuízo para ela quebrar, digamos assim, ela iria quebrar financeiramente. É mais fácil ela extrair purina de soja e outras oleaginosas ou extrair purina da carne? É lógico que é muito mais fácil, mais barato extrair purina de soja. E essa é a razão por que a purina adicionada em alguns embutidos, ou na maioria dos embutidos, por exemplo, mortadela, presuntado, salsicha, ela é de origem vegetal. Por que eles colocam a de origem vegetal? Porque é muito mais barato, gente. A matéria-prima é mais fácil. Ninguém vai extrair purina de carne para depois adicionar no embutido. É simples assim. Os embutidos eles são feitos basicamente com carne mecanicamente separada, que é aquela sobra da sobra, que extrai lá meio farinoso, adiciona purina, adiciona coagulante, carboximetilcelulose, uma série de coisas lá, para dar aquela consistência de aglutinado, põe tempero e faz os embutidos. E aí é onde eu falo para vocês, embora embutidos tem CMS, que é carne mecanicamente separada, que é a sobra, que é a carne separada mecanicamente, dificilmente você vai absorver com a idade. Por quê? Porque para decompor essa proteína, você tem que decompor todo o embutido e depende de bactéria digestiva para chegar nessa proteína animal que está lá no meio, lá numa porcentagem baixa, mas tem. Então, você não vai conseguir absorver. Essa é a razão por que eu já fiz vídeo explicando que embutidos, principalmente depois dos 30 e poucos anos, eles se tornam muito inflamatórios no corpo, por causa dessa questão, que é mais difícil ainda absorver. Então você não absorve quase nada da proteína. E aí eu vou fazer um parênteses de uma das coisas que muita gente fala e muita gente não sabe que realmente é um veneno. É aquela questão, aquela galerinha que gosta da famosa cervejinha gelada, e aí vem aquela mortadela em cubinho, o cara joga um limãozinho ali em cima e fica fazendo de petisco da mortadela e tomando uma cerveja, né? É o tira-gosto que eles chamam. Acontece que aquilo ali te leva direto para problema renal. Por quê? Justamente porque o embutido é demais difícil, vai formar nitrato, de nitrato para formar purina e ácido úrico. E ele já tem purina, então é onde concentra o problema do ácido úrico e vai virar cálculo renal. Só mais um parênteses, muita gente pensa que o cálculo renal é formado mais por cálcio que poderia vir de leite e queijo, já que o leite e o queijo natural são alimentos ricos em cálcio. Porém, justamente por causa que a proteína animal é de mais difícil absorção, você não vai conseguir decompor bem o cálcio, então vai acabar saindo, não vai passar pelo intestino e vai acabar saindo pelo número 2. Porque ele sai na forma não decomposta. Se ele decompor e for absorvido pelo intestino, ele vai ser absorvido na forma mineral. Sendo absorvido na forma mineral, ele vai passar pelo rim e vai entrar no seu processo circulatório normal e não vai ter problema. Já os nitratos é que é diferente, porque ele já está na forma peptídeo, né? Não à toa que a gente chama de os nitratos de formação peptídica púrica, base púrica, né? Que é derivada de proteína. E aí, com isso, ele é absorvido pelo corpo na base púrica e começa a te dar problema, porque depois ele vai formar ácido úrico e esse ácido úrico dá problema renal. Então, uma das coisas que mais dá problema renal é quando você associa os famosos embutidos
com cerveja, por exemplo. Que cerveja, o nego fala assim, cerveja é diurético. Não, não é diurético, porque quando ela entra no processo digestivo, ela tem tendência a aumentar a formação de ácido úrico. Não só a cerveja, mas todas as bebidas alcoólicas, como uísque, cachaça, vai ter problema. Tanto é que quem tem gota, ácido úrico, que depois vira artrite reumatoide, até o vinho, que tem baixo teor alcoólico, já não é aconselhável. Então, se deixou chegar nesse estágio de virar, aumentar o ácido úrico, vira gota, que vira artrite reumatoide, que dá os problemas, já vem de encontro àquilo que a gente fala. Aí você já não pode tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, isso ocorre em função da idade da perda da microbiota digestiva e um excesso de alimentação rica em algumas coisas que só faz mal. Então, quem precisa diminuir ácido úrico tem que cortar todo tipo de embutido, tem que cortar proteína de feijão, proteína de soja principalmente, e comer uma alimentação mais rica em frutas e carnes somente de origem. É aquilo que eu falo, que a única alimentação anti-inflamatória depois dos 30 anos é essa. E claro, a questão de engordar também começa a interferir no problema renal, porque aumenta a pressão e sobrecarrega mais os rins. Então aí quando é a questão da obesidade, é onde eu falo, corta já todo o amido, não só o feijão, que também é rico em amido, mas vai cortando todos os amidos que você consegue ter e comer mais prebióticos, fruta, carne somente de origem, você vai ter mais facilidade, vai controlar a pressão e com isso não vai ter problema renal. Então o assunto do vídeo era esse, basicamente era o que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.